Tem mais um trecho da entrevista da BBC com o Eduardo Bolsonaro, que foi colocado no ar agora. Eu vou compartilhar. You love democracy. Is that fair to say? Você ama a democracia? Ela pergunta aqui. You love É justo dizer isso? democracy. Is that fair to say? Yes, I love them. I like democracy. É uma hesitada, né? Sim, eu gosto da democracia. Right. So the reason I ask you that is because A razão you pela have qual eu been te pergunto é que você accused foi of acusado speaking in a de way falar de that maneira suggests that you like que dá a entender que dictatorship. você So gosta just de to ditaduras. quote back to you, back in Você falou em 2019 2019, you talked about a new de um novo institutional ato institucional AI-5 no Brasil act, number 5, that those protesters took para to the que streets against manifestantes que tomaram a rua em protesto ao governo do seu pai, your father's administration, that the government could que o adopt governo poderia measures that adotar medidas usadas durante a ditadura. were used during Brazil's military dictatorship, a very dark Um moment in momento Brazil's sombrio da história history. do Brasil. And then also But back we didn't Aí do também that. And now what we are ele fala, não, mas a gente não fez isso e agora que estamos Why would tendo you having say is it? more stronger things than coisas mais pesadas do que esse ato. this act. But I guess During the this point act, for example, there was no one that, for example, you had some problems, for sure. It was a very tough period of time during in Brazil. Ele está falando, nós tivemos problemas nesse período, foi difícil no Brasil, But during the military regimes, there wasn't like secret mas orders, durante os regimes militares não havia ordens secretas, like Alexandre de Moraes is doing, como faz to kick Alexandre de people Moraes, out of social media and some other. expulsando as pessoas da rede social e outras questões, diz o Eduardo Bolsonaro aqui. Tá? Então, segundo ele, não tinha ordens secretas, por exemplo, nos porões para torturar e matar as pessoas. Era tudo muito transparente, segundo ele. Tá? Inclusive, a colaboração com os Estados Unidos. Issues. But I guess the point, and then also Aí ela volta, excelente entrevistadora, é isso que eu falo da mídia brasileira, tá? just to add, in July 2018, you recorded a video, you responded to a question Em julho de 2018, você gravou um vídeo, respondeu uma about the pergunta Soldier hypothetical and sobre a possibilidade hipotética de uma ação militar. possibility of the army action if, as you know, Como the você Supreme Court sabe, o prevented STF impediu seu pai your father from taking office. de assumir o cargo, And e você And you had disse said, isso. I mean, this I'll quote back to you, and obviously know what you said, but you said, man, if you want to shut down Você the disse, Supreme cara, Court, se você quiser o STF, sabe o que você faz? you know what you do. You don't even send a Não jeep, manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo. you send a soldier and a corporal. That's not to belittle the soldier. Não é querer and the desmerecer corporal. o I soldado guess e o the cabo. argument Acho que os argumentos que estão sendo feitos contra você that's being made against you is that this guy is sitting here é telling que us esse that cara está Brazil's a sentado aqui dictatorship, nos he loves dizendo que o Brasil é uma ditadura. Ele ama, na verdade, não ama, na verdade, a democracia. democracy, and yet he speaks And about what- Brazil E like fala do Brasil como se ele quisesse que o país fosse uma ditadura. Olha só, tá? O que é um confronto, de fato, com o fascista. O Eduardo Bolsonaro está totalmente, assim, vendido. Completamente. Você está vendo os dois neurônios deles se batendo. É um cara que não dorme, não sei se está usando droga, se está, né, bebendo, né, o que esse cara está fazendo, mas ele sabe que é um pilantra. E um bom entrevistador, uma boa entrevistadora faz isso. Confronta os caras com as coisas que ele disse. Não é, repito, vocês viram a cena do Malafaia, abre o microfone e deixa o cara falar. O Lorival Santana, abre o microfone e deixa o cara falar à vontade. Abre o microfone e vai lá, o advogado do Rumble. Fica óbvio, através dessas mensagens, que ele usava a mídia brasileira, ainda usa, para dar os recados do governo americano, do governo Trump, para chantagear o STF, o governo brasileiro. Tudo num conluio que você via como é que funcionava. O Bolsonaro, vou passar o áudio depois, ele consulta o cara, o tal do Mark alguma coisa, acho que é da Rumble, do Trump também, né, do Truth Social, da rede social do Trump, para os próximos passos. Ou seja, estava tudo muito organizadinho. E aqui, voltando, a entrevistadora está colocando o Eduardo numa posição desconfortável para ele se explicar a respeito do que ele falou recentemente. Vamos lá. wants it to be a dictatorship, but him being in charge, his family being in charge. Jair Bolsonaro was president for 4 years of Brazil. Jair He Bolsonaro was- foi presidente durante 4 anos do Brasil.
Ele era the chief leader of chefe do Exército, da the Marinha, Army, the Navy, some other federal da police Polícias officers. What Federais. did O que ele he fez do no sentido on the way de uma to a dictatorship? ditadura? Ele pergunta. Nothing. Nada. Even with a result of the Mesmo com o elections that resultado das we eleições que criticize criticamos a lot, muito, it didn't do ele não fez nothing nada no sentido on do the way Brasil to se turn Brazil transformar into a numa dictatorship. So ditadura. why do you say these things? Então, por que você diz essas coisas? Because Porque os parlamentares other representatives from Labour Party already do said Partido dos things like Trabalhadores já that, or disseram even coisas worse, assim ou pior. during moments like hot moments Durante momentos that You you do don't not mean it? agree. discorda, You don't mean this then? That você não quis dizer isso? Que você queria realmente uma ditadura? Ela está perguntando. you don't really want a Yeah, dictatorship? this is something Sim, of isso é 7 algo de years 7 ago. I'm anos okay atrás. talking about that, and it was a Ele mistake. falou, foi um It erro. was a mistake. I would not do that again. Eu não faria isso de novo. Um, Bom, né? Não é? Nossa, É sem assim, jeito você- total, né? Enquadrado. Essas respostas só foram dadas porque as perguntas foram feitas, né? Por mais que seja óbvio isso. Porque aqui não fariam, ele surfaria em perguntas pré-prontas, arranjadas, e não seria colocado na saia justa. Como, por exemplo, hoje, eu não tinha falado ainda, hoje ao meio-dia o Malafaia vai estar ao vivo no Metrópolis. Né? Olha aí. Casualmente, Adivinha. depois que o áudio vazou em que ele recomendou, né, o Bolsonaro dar entrevista para o Metrópolis, porque o bom do Metrópolis é que tem gente de esquerda e de direita, depois que vaza o áudio, ele está, então, convocado. Hoje ao meio-dia ele vai ser entrevistado pela Andresa Matais e pela Neila Guimarães no portal Metrópolis às 12 horas. Com certeza não vai ser uma entrevista como essa que a gente viu do Eduardo. Claro que não. Abre o microfone e deixa o cara falar. Como você disse, coincidentemente, depois de elogiar o Metrópolis, né? Exatamente. Depois de Que elogiar o beleza. Metrópolis no áudio que foi vazado. Elogiou o Metrópolis e vai ser chamado no Metrópolis. A Nossa. mídia, como aconteceu na Lava Jato, é parte do conluio, tá? Em maior ou menor grau, mas é parte da conspiração. Em 64 era uma questão ideológica, com editoriais, não havia rede social, não havia algoritmo do Google, mas havia um apoio ao golpe e que depois se transformou ali numa coisa, né, de um certo arrependimento, quando começou a vir a censura nas redações. Mas hoje, eles... diga, pode falar. Temos uma notícia de última hora que a defesa do Bolsonaro disse que o asilo na Argentina foi uma sugestão e que o ex-presidente descartou essa carta que foi editada, inclusive, pela esposa do Flávio, né? Os metadados indicam que a última a editar a carta foi a Fernanda Bolsonaro, pois agora a informação é que a defesa disse que foi uma sugestão dada ao ex-presidente que descartou. Tudo ele descartou, a minuta do golpe, descartou, tudo ele descartou, né? Foi tudo sem querer querendo, né?